Paz e graça para todos vocês. Está chegando aí para vocês um depoimento que esse irmão mandou diretamente para mim do Nordeste, o que aconteceu na vida dele, na igreja onde ele congrega. Ele sofreu muito com o ministério da localidade onde ele congrega. Ele era porteiro, não resistiu à perseguição e deixou a porta. Vocês vão ver o depoimento dele. De pano de fundo eu coloquei, como está vindo essa mensagem, esse depoimento do Nordeste, eu coloquei fotos de fundo do Nordeste, também de algumas igrejas do Nordeste. E também um fundo bem baixinho musical. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o like e compartilhem. Grande abraço. Vou assistir junto com vocês. Vamos lá. Não sei se eu já falei para o irmão, mas modo esses costumezinhos do ministério. Eu já venho acostumado já com outro ministério também, com outros anciãos que tem aqui, ancião, outro cooperador, né? O diácono continua o mesmo, mas o diácono, puxa, sempre do lado dele já sabe como é que é, não estou falando mal dele. Mas aí eu fui e entreguei a porta. Entreguei e disse, não, eu quero viver em paz com Deus, servindo a Deus. Agora, modo eu vim para aqui e voltar atribulado, não. Então esse irmão, ele era porteiro de uma das igrejas lá do Nordeste. E o que aconteceu? Era perseguido, né, pelo ministério de lá, local, e não aguentou. Entregou, né, a porta, entregou o cargo que ele tinha. Estava com 15 dias, meu irmão, que eu tinha ido congregar. Já por causa deles virem. Só cacetador. Também eu creio que Deus não é assim, não. Eu creio que Deus é amor. Foi o que eu falei para o diácono, Deus é amor. Aí eu fui uma salinha que abriram agora um tempo desse. Aí eu nunca fui lá. Eu digo, hoje eu estou sentindo, eu vou à salinha que abriram, um povoado pequeno que tem aqui vizinho da cidade, que nós chamamos sítio, né? No município. E aí, na hora da palavra, o ancião pregou nesse ritmo aí, ó. Falou assim, tem irmão que passa dias sem congregar, diz, hoje eu vou congregar. Se veste num terno, gravata, paletó, quer dizer, o terno completo, né? Chega lá para dizer assim, modo do ministério saber que eu tô firme. Ô, rapaz, por que ele falou isso? Então eu tinha falado com mãe, vou ver se eu vou à igreja hoje, mãe. Quem sabe Deus não fala com a minha alma. Um conforto. A gente vai numa luta que o irmão sabe como é que é, né? E aí, irmão, eu recebi essa pancada, eu voltei nesse... Não saudei ninguém, não. Só o porteiro mesmo e vim embora. E Deus não... Aí quando vai orar, Deus não ouve a oração do parado. Ei, rapaz. Então o irmão diz aí, ó, que depois de tanta perseguição e pancada que ele tomava lá, verbalmente dos irmãos, e as perseguições, ele ficou 15 dias simplesmente sem ir congregar, desanimou e não quis mais ir congregar. Aí um dia ele resolveu ir numa salinha, né, que recém-aberta lá na região, como ele mesmo contou aí. Aí o ancião vai e dá indireta para ele na palavra. Tem irmão que passa dias sem congregar, e o resto vocês já ouviram aí que ele falou, né? Então veja, o irmão depois de um tempo sem ir, fala para a mãe que vai lá buscar uma palavra, um conforto, né, para a alma dele, que ele estava abatido, triste, 15 dias sem ir lá na igreja. Aí o ancião vai lá e dá mais uma pancada nele, sabendo que ele já não estava indo na igreja, dá uma indireta, falou assim diretamente para o irmão. E para piorar, ele ainda disse, o ancião, que Deus não ouve a oração dos parados. Como se ele fosse Deus, como se ele conhecesse a intimidade de Deus, ele querendo responder por Deus. Foi a gota d'água, o irmão saiu, só saudou lá o porteiro que estava do lado dele e foi embora. Escute mais o depoimento dele. Foi no domingo, eu fui testemunhar porque uma irmã do Mato Grosso, sem ser o do Sul, acho que é do Norte, então da Assembleia. Irmão, eu tô com uma dor de... Me chamou chamado de vídeo e falou assim, irmão, eu tô com uma dor de cabeça aqui. Primeiro perguntou quantos anos eu tinha de crente. Eu digo, irmão, eu tô com 25 anos que sigo a Deus. Ela se admirou. Eu digo, não se admira não, porque anos de crente não quer dizer nada não. Aí ela falou, irmão, eu sei, mas irmão, eu tô com uma dor de cabeça tão grande aqui, se o irmão soubesse, irmão, ore por mim. Eu digo, irmã, na hora que nós terminar de conversar aqui, eu entro no meu quarto e eu vou orar a Deus e apresentar você em oração. Irmão, eu não deu outra. Assim que ela terminou,
Eu entrei para o meu quarto, fiz o que ela pediu, conversei com o senhor. Quando foi com 2 dias na frente, ela falou assim, irmão, o irmão orou por mim naquela noite. Eu digo, ô irmã, só foi nós terminar de conversar, eu fui conversar com o senhor. Ô irmã, então eu falei assim, senhor, o senhor sabe que eu estou com tantos dias sem congregar, o inimigo já falou até que eu estava parado, mas eu não estou parado. O senhor sabe que eu não estou parado. Mas se for da tua vontade, vai onde essa irmã está e mostra para o inimigo da minha alma que o Senhor está na minha vida e eu não estou parado. E coloca sono nela, faz ela dormir, Senhor, e tira dela a dor de cabeça. Irmão, não deu outro. 2 dias na frente que eu comecei a te falar, ela perguntou a mim, irmão, você orou por mim? E eu fui e falei, irmã, só foi eu terminar de conversar com você, eu dobrei o joelho e fui conversar com o Senhor e falei isso aí que eu tinha falado para o irmão. Então, senhor irmão, você sabe que hora eu me acordei no outro dia? Sim, 10 horas do dia eu vim me acordar sem dor de cabeça. E eu, glória a Deus. Eu sei que foi uma alegria. E eu fui contar o testemunho, fui agradecer a Deus. E eu falei assim, mas ainda tem, irmão, ouço dizer que Deus não ouve a oração de um parado. Mas eu não estou parado, né? Falei assim, mas eu não estou parado. Agora, Deus não ouve a oração de um pecador. Se ele não for temente a Deus, mas se ele for temente, Deus ainda ouve, não é isso? Aí o cooperador de jovem e o diácono veio depois, veio a mim, depois. Irmão, aí fui lá na parte lá. Eu fui lá em João 9, 31. Irmão, o irmão tem que ler o texto e o contexto. Eu digo, irmão, mas ali foi João que escreveu, mas quem falou foi o próprio Senhor Jesus. Mas o irmão viu que o comprador de João, mas o irmão viu que a igreja não deu glória. Eu digo, irmão, mas o irmão viu quando ele falou lá na sexta-feira, na palavra lá, que o parado, Deus não ouve ele, a igreja glorificou a Deus. Eu digo, irmão, eu sou porteiro, mas o homem lá é ancião, né? Aí, irmão, eu entreguei a porta. Eu digo, rapaz, você quer saber? Ô, irmão, me perdoa aí que foi muito grande o áudio, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, irmão. Imagina, tem problema nada do áudio grande, não. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? A pessoa não vai mais na igreja, é porque tá parado. A pessoa saiu fora da igreja, é porque é desviado. E aí o irmão mesmo disse, o inimigo já falou até que eu estava parado, mas o senhor sabe que não estou parado. Ele falou isso na oração dele. Então uma irmã pediu oração para ele, né? Que estava com muitas dores de cabeça. Ele orou, falou, se eu não estou parado, atende a oração e liberta essa irmã. E Deus ouviu e libertou. Então ele falou que se ele tivesse parado, Deus não teria ouvido a oração dele. Porque realmente ele não estava parado, apenas não estava indo na igreja. E quem sai da igreja e não vai nunca mais naquela igreja, também não está parado. Parado é aquele que deixa de seguir Jesus Cristo, que deixa de amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, esse parou de seguir Jesus, está parado. Então o ancião fez uma acusação contra o irmão. E o irmão falou que o inimigo que tinha dito que ele estava parado. Por isso que precisa ter cuidado, prestar atenção no que está vindo lá na frente. Tem que ter realmente o discernimento. Se é Deus, se é o homem ou se é o espírito do mal mesmo. E dá para ver que é um irmão corajoso, porque ele levantou para contar o testemunho e lá na frente ele disse, ainda tem irmão que diz que Deus não ouve o parado. Mas eu não estou parado, ele disse. E realmente não estava mesmo, não está. É um irmão que está lá ainda na igreja, ele não saiu, provavelmente talvez nem saia, mas os irmãos o pessoal lá do ministério vai ter dor de cabeça com ele, porque ele não leva para casa não, né? Ele fala realmente a verdade para esses irmãos do ministério, porque é todos lá. Segundo ele que ele falou para mim, é todos, é o ancião, o cooperador de jovem e o diácono, todos perseguem ele porque ele tem um dom de palavra, né? Diferente do deles. Um dos problemas é esse. Pois é, meu irmão. Teve uma vez aí que eu peguei no pé do diácono, aí ele falou que eu era crítico, eu disse isso mesmo. Por lado da verdade, eu sou crítico mesmo. Quando eu vejo as coisas erradas... Esse é daqueles irmãos críticos que eu falo que tem crítico dentro da congregação, só que não é daqueles que fica calado não, nem fica falando para um para outro não. Esse daqui é daqueles realmente que vai para cima dos camaradas e fala a verdade com a Bíblia na mão. Entendeu? Isso realmente é bom para eles aprenderem que lá no meio do povo
Não é todo mundo lá que não conhece Bíblia não, velho. Tem gente lá, sentadinho lá, que conhece a Bíblia, então pega leve aí no púlpito. Não pensa que porque você é ancião, cooperador, diácono, que você sabe tudo, não sabe não. Se você for humilde, Deus pode realmente te dar. Se você for humilde e procurar ler a Bíblia e orar nos pés do Senhor te ensina as Escrituras. Mas não vai lá achando porque você tem cargo, título, que você é... Não, olha lá, ó. O irmão foi lá na Bíblia e explicou para ele, pegou no pé deles com a Bíblia na mão. Parabéns, irmão. Eu sempre digo aqui que tem muito cooperador, ancião, que é homem de Deus, que tem revelação, que prega as Escrituras. Tem, e não é pouco. Mas existe também muitos que gostam de atacar, ou pregar o que viu, ou pregar o que ouviu. É os famosos papagaios, que falam o que escutou. Né? Não tem visão de Deus, não tem interpretação bíblica nem nada. E, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19, está escrito assim, ó, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas nesse livro. Está falando aqui de Apocalipse, mas existe várias referências que Deus não se agrada, que a pessoa adultera as suas mensagens e a sua palavra, como esse ancião fez aí. Simplesmente atacou o irmão, porque o irmão fazia 15 dias que não ia. Porque essas igrejas geralmente não tem muita gente. Às vezes tem um porteiro, e o porteiro que tem, eles ainda faz isso. Persegue até o irmão deixar a porta para lá. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.